Sistemas de potência a gás, ciclo Brayton com reaquecimento e intercooler, ou Brayton. Um ciclo a ar padrão Brayton com intercooler e reaquecimento produz 10 MW de potência. Ar entra no primeiro compressor a 1 bar e 300 Kelvin, então tem o primeiro compressor, a entrada, pressão e temperatura atmosféricas, 1 bar, 300 Kelvin. A razão de pressão de 3, então ele vai aumentar a pressão em 3 e vai para o intercooler. O segundo compressor tem razão de pressão de 4. Então aqui no segundo compressor, a razão de pressão, aumento de pressão de 4. A primeira turbina tem razão de pressão de 4 e a segunda de 3. Então tenho duas turbinas e um reaquecimento aqui entre a primeira e a segunda turbina. O intercooler resfria o ar para 300 Kelvin. Ou seja, da saída do primeiro compressor eu vou resfriar para a mesma temperatura de entrada no primeiro compressor, vai ser a temperatura de entrada no segundo compressor. A temperatura do ar após cada combustor é de 1450 Kelvin. Então, nas duas câmaras de combustão, a temperatura vai ser de 1450 Kelvin. A eficiência isoentrópica dos compressores de 85%, das turbinas de 95%, a efetividade do regenerador de 80%. Então, aqui eu tenho, considerando as irreversibilidades no primeiro e no segundo compressor, as irreversibilidades nas turbinas e a efetividade do regenerador. Vamos marcar aqui então os pontos, e aqui o que nós estamos considerando? Nós vamos considerar calor específico constante, o ar como gás ideal, vai ser o fluido nosso de trabalho. Vamos começar a marcar os pontos na entrada aqui, o ponto 1. Então, o ponto 1, pressão e temperatura ambiente, ele vai fazer uma compressão com a razão de pressão de 3. Se fosse isoentrópico, do meu ponto 1 para o meu ponto 2 seria isoentrópico, seria esse ponto 2S. Como eu tenho a eficiência isoentrópica, o meu ponto 2 real vai aumentar a entropia em relação ao ponto 2 isoentrópico. Portanto, o meu ponto 2 real ele está à direita do ponto 2 ideal. Então, esse aqui vai ser o meu ponto 2 real. Certo? Daí ele vai resfriar no intercooler, nessa pressão intermediária, a pressão não vai mudar no intercooler, ele vai resfriar para a mesma temperatura do ponto 1. Vou marcar aqui assim, esse aqui vai ser meu ponto 3. E vai fazer a segunda compressão no segundo compressor, indo para a pressão de alta. Da mesma forma, se fosse isoentrópico, seria aqui o meu ponto 4S. Como eu tenho uma eficiência isoentrópica do compressor, eu tenho as irreversibilidades, a entropia vai aumentar, portanto o meu ponto 4 real é à direita do ponto 4 isoentrópico. Eu não vou marcar os pontos isoentrópicos aqui para não poluir demais o meu gráfico. No regenerador vai haver um aquecimento, que eu não vou marcar neste momento aqui qual vai ser o ponto, e na câmara de combustão vai aumentar para a temperatura máxima, que eu marquei aqui como ponto 6, vai ser minha temperatura máxima aqui no ponto 6. Vou marcar aqui assim. Daí ele vai para a primeira turbina, que vai fazer uma expansão para a pressão intermediária. Da mesma forma, se fosse uma expansão isoentrópica, seria aqui o ponto 7 isoentrópico. Como há irreversibilidades, a entropia vai aumentar, portanto, meu ponto 7 real vai estar à direita do ponto 6 aqui, considerando a entropia, o aumento de entropia. Eu vou fazer novamente um reaquecimento, voltando a temperatura para a mesma temperatura do ponto 6, que foi o dado no exercício, e vou fazer a segunda expansão na segunda turbina, voltando para a temperatura da linha de baixa. Se fosse isoentrópico, seria aqui o ponto 9 isoentrópico. Como eu tenho um aumento de entropia, o meu ponto 9 real vai estar à direita do ponto 8 aqui. Então esse vai ser o meu ponto 9. Do meu ponto 9, eu vou ceder um pouco de calor no regenerador para a linha de baixa aqui do regenerador. E do ponto 10 eu vou terminar de trocar calor voltando para o ponto 1. Por que eu não marquei aqui o meu ponto 10 e o meu ponto 5? Eu vou explicar eles agora. Então eu voltei aqui do ponto 9 para o ponto 1, fechando o meu ciclo. Onde é que está o meu ponto 5 e o meu ponto 10 nessa história toda aqui? Bom, o máximo que eu consigo aumentar a temperatura do ponto 5 seria a temperatura do ponto 9, que é a máxima temperatura nesse trocador de calor. Então, eu vou fazer uma linha aqui do meu ponto 9, vou listar ele aqui, o meu ponto 9, essa aqui é a máxima temperatura. E qual que é a mínima temperatura que eu vou ter aqui do meu ponto 10? O mínimo que o meu ponto 10 vai poder
C vai ser a mínima temperatura no trocador, que é a temperatura 4. Portanto, essa aqui também, vou fazer a linha aqui da temperatura 4, vai ser a mínima temperatura que meu ponto 10 pode chegar. Nós vamos ver, nós vamos calcular, então, o meu ponto 5, o máximo que ele pode chegar vai ser onde? Seria na temperatura do ponto 9, seria aqui. Eu não vou chegar nessa temperatura toda aqui, então ele vai parar em algum valor intermediário aqui, que eu vou pôr aqui intermediário. O máximo que ele poderia chegar seria na temperatura do ponto 9. Da mesma forma, o mínimo que meu ponto 10 chega é a temperatura do ponto 4. Esse seria o mínimo do meu ponto 10. Como eu tenho a efetividade no regenerador, que é um trocador de calor, a minha temperatura no ponto 10 vai estar aqui em algum valor intermediário. Da mesma forma que o meu ponto 5 vai estar em algum valor intermediário aqui, entre o máximo que eu poderia chegar e o 10 no mínimo que ele poderia chegar. Então esse aqui é o meu diagrama temperatura-entropia. Feito o meu diagrama, entendendo quais são os pontos, eu vou fazer uma listagem de todos os pontos, de todos os estados termodinâmicos que eu tenho. E aqui na listagem eu vou listar também o ponto isoentrópico, tanto o ponto 2 isoentrópico, na saída do primeiro compressor, o ponto 4 isoentrópico, 4S, e os pontos isoentrópicos das saídas das turbinas, o 7S e o 9S. Por quê? Porque eu vou precisar desses pontos isoentrópicos para calcular os pontos reais com a eficiência isoentrópica. Eu vou precisar dos valores isoentrópicos para calcular os pontos reais. Daí, uma vez que eu tiver a tabela com as propriedades, eu vou poder fazer a tabela dos componentes e a tabela dos componentes, fazendo um balanço de energia em cada um dos componentes, fazendo um volume de controle em cada um dos componentes, desprezando os termos de energia cinética e potencial. Todos os componentes vão ser a entalpia de saída menos a entalpia de entrada. Então eu vou calcular a entalpia de saída menos de entrada para todos os componentes. E aqui, como nós estamos trabalhando com gases ideais, eu vou poder calcular como Cp vezes a temperatura de saída menos entrada. Lembrando que eu estou escrevendo saída menos entrada, porque a primeira lei eu escrevo como variação de energia é igual a uma quantidade de calor mais uma quantidade de trabalho. Ou seja, calor adicionado da vizinhança no sistema aumenta a energia do meu sistema e trabalho realizado pela vizinhança no sistema aumenta a energia do meu sistema. Um calor cedido pelo meu sistema para a vizinhança vai diminuir a energia do meu sistema e um trabalho realizado pelo sistema na vizinhança vai diminuir a energia do meu sistema. Então, dessa forma, eu calculo todos os pontos como saída menos entrada em cada um dos componentes. Lembrando aqui, nós vamos usar o calor específico constante, poderia fazer com ele variável, de 1,004 kJ por quilograma Kelvin, vai ser o valor que nós vamos adotar aqui para o calor específico. Por que eu estou usando quilojoules? Porque eu quero os calores e trabalhos em quilojoules também. Vou deixar aqui em calores e trabalhos específicos. Se eu multiplicar pela taxa máxima, eu tenho o calor e o trabalho em quilowatts. Então, aqui, uma vez que eu tenho a tabela dos estados, eu vou começar a preencher com os valores que eu conheço. E os valores que foram fornecidos é a pressão de entrada de 1 bar no primeiro compressor, temperatura de entrada no primeiro compressor de 300 kelvins. Eu tenho que, no primeiro compressor, ele vai aumentar a pressão para uma pressão intermediária, o intercooler. Então vai ser o ponto 2S e o ponto 2, eu estou considerando a pressão intermediária. O intercooler também não altera a pressão, eu estou desprezando a perda de pressão no intercooler. Eu vou ter a pressão 3, também vai ser uma pressão intermediária. E a temperatura na entrada do segundo compressor foi dado também de 300 kelvins. Daí, no segundo compressor, ele vai aumentar para a pressão máxima, para a pressão de alta, que eu listei aqui como pressão de alta, que vai ser o ponto 4S e o ponto 4 real, pressão de alta. No regenerador, também estou desprezando as perdas de pressão, vai manter a pressão de alta. Na câmara de combustão, a mesma coisa. Vou fazer a primeira expansão na turbina, então vou voltar para a pressão intermediária. Na câmara de combustão, no segundo passo, na segunda câmara de combustão, também mantém a pressão intermediária. Na turbina, na saída da turbina, vai cair para a pressão de baixa. E aí vai manter a pressão de baixa também no regenerador aqui, o ponto 10, e no trocador de calor, voltando para o ponto 1. As temperaturas foram dadas aqui, as temperaturas nas saídas das duas câmaras de combustão. Então aqui tenho todos os valores fornecidos pelo meu
problema e vou poder agora começar a calcular os valores que faltam para preencher toda a minha tabela. Vou começar pelo ponto 2 isoentrópico. E eu sei o quê? Que do enunciado a razão de pressão é de 3. É quanto eu aumento a pressão no compressor. Que eu também estou considerando a pressão isoentrópica também. Então, a pressão 2 é a mesma da pressão 2 isoentrópica, que vai ser de 3 bar. Eu vou manter a pressão em bar, por quê? Porque na equação isoentrópica eu estou fazendo uma razão entre as pressões. Então eu poderia até converter ela de bar para quilopascal. 1 bar é quanto? 1 bar é igual a 10 a quinta pascal, certo? Eu poderia converter, só que aqui eu vou ter 3 bar vezes 10 a quinta dividido por 1 bar vezes 10 a quinta. A razão de o fator que converte de bar para pascal ou quilopascal vai cortar. Não é o caso das temperaturas, certo? Porque a temperatura, para eu converter de graus Celsius para Kelvin, eu tenho que somar com 273,15. Portanto, nas temperaturas eu tenho que manter em Kelvin e não posso deixar em graus Celsius. Importante aqui na equação dos gases ideais sempre usar as temperaturas em Kelvin. Então, a pressão eu tenho, listei ela aqui, a pressão intermediária de 3 bar, e a temperatura isoentrópica eu vou usar a equação isoentrópica, T2 sobre T1, P2 sobre P1, no caso T2S, né, sobre T1, P2 sobre P1, K menos 1 sobre K. O K é o valor do ar de 1,4. Então aqui eu tenho a temperatura 2 isoentrópica, eu listo ela aqui, e com a temperatura 2 isoentrópica eu vou ter condições de calcular a temperatura 2 real no ponto. E o que eu vou fazer? Eu vou me perguntar, o meu compressor real, ele gasta mais ou menos energia do que o compressor ideal? Bom, o compressor real gasta mais do que o ideal, portanto, o trabalho do compressor real vai ser o trabalho do compressor ideal dividido pelo rendimento. Como eu tenho o trabalho, vai ser a variação de entalpia, eu tenho a entalpia 2 real menos a entalpia de entrada, em função da entalpia isoentrópica e o rendimento. Da mesma forma, eu estou trabalhando com gases, portanto, a variação de entalpia pode ser calculada como Cp vezes a variação de temperatura. Então, eu vou ter a temperatura do ponto 2 real em função da temperatura isoentrópica e do rendimento. Todos esses valores foram dados, a temperatura 1 de 300 Kelvin, a temperatura 2 isoentrópica que eu acabei de calcular no passo anterior, o rendimento do compressor foi dado de 85%, eu tenho então a temperatura 2 real, fazendo a substituição dos valores, de 430. E eu observo que essa temperatura do ponto 2 real é maior do que a temperatura do ponto 2 isoentrópico, né? A gente calculou aqui de 410 e é esperado. Se a minha entropia está aumentando, o meu ponto 2 real está à direita do ponto 2 isoentrópico. Se eu olhar na linha de temperatura, essa temperatura do ponto 2 real também está maior do que a temperatura do ponto 2 isoentrópico. Então é sempre bom verificar se o que nós estamos calculando está consistente fisicamente. E aqui no caso está. Então eu tenho aqui o meu ponto 2, o ponto 3 já está listado, porque eu tenho a pressão e a temperatura. Então o ponto 3 já está listado. Eu vou calcular agora o ponto 4, a entrada do compressor. Vou considerar o ponto 4 isoentrópico primeiro. Da mesma forma, do enunciado eu tenho que a razão de compressão, a razão de pressão foi de 4, que é a razão entre P4 e P3, porque eu estou considerando as pressões isoentrópicas iguais às reais. Então P4 igual a pressão isoentrópica, que vai ser de 12 bar, porque a pressão 3 é de 3, 12 bar. A temperatura, da mesma forma, eu vou usar a equação isoentrópica T4S sobre T3, P4 sobre P3, K menos 1 sobre K. Então aqui eu consigo calcular a temperatura 4 isoentrópica. Então eu tenho aqui a temperatura isoentrópica e já vou fazer aqui logo, já fiz o ponto 4, da mesma forma que eu fiz no primeiro compressor, no segundo compressor, a mesma pergunta eu me faço. O trabalho do compressor real é maior ou menor do que o trabalho do compressor ideal? O compressor real gasta mais do que o ideal, portanto, o trabalho do compressor vai ser maior do que o trabalho do compressor ideal. Então, eu vou dividir pelo rendimento. Então, fazendo o mesmo procedimento que eu fiz no compressor 2, eu vou conseguir calcular a temperatura do ponto 4 em função das temperaturas de entrada e da temperatura isoentrópica que eu acabei de calcular. Observo que a temperatura do ponto 4 real é maior do que a do ponto 4 isoentrópico. Da mesma forma, se a entropia, meu ponto 4S é aqui, então o ponto 4 real é à direita do ponto 4 isoentrópico, a temperatura vai aumentar. Então está consistente fisicamente. Listo aqui o meu ponto 4. Meu ponto 5, eu tenho condições de calcular
Meu ponto 5 eu não tenho condições de calcular nesse momento. Por quê? Porque no regenerador eu vou precisar da temperatura de entrada aqui 9 para saber quanto de calor eu estou recebendo aqui no ponto 5, quanto de aumento de temperatura está havendo aqui. Então eu vou ter que pular no momento ponto 5. O ponto 6 e o ponto 8 já foram dados as informações, as temperaturas e as pressões eu já tenho. Então eu tenho condições de ir para o ponto 7 isoentrópico, que é a expansão da turbina. Então eu também vou usar a equação da temperatura isoentrópica em função da razão das pressões. Eu tenho a temperatura do ponto 6, que foi dado, que é a temperatura de entrada da saída da câmara de combustão, 1450. A razão de pressão, eu tenho a pressão intermediária na saída da turbina, que é de 3, e a pressão de alta na entrada da turbina, que é 12. Então eu tenho a temperatura 2 isoentrópica de 975. A temperatura real, aí eu também me faço a pergunta. A turbina real, ela me gera mais ou menos energia do que a turbina ideal? Bom, a turbina ideal, se não tem reversibilidades, vai me fornecer mais trabalho. Então a turbina real fornece menos trabalho do que a ideal. Então eu tenho que multiplicar pelo rendimento para poder calcular o trabalho da turbina real. E aí eu tenho fazendo também a entalpia 7 menos a entalpia 6 reais vão ser iguais ao rendimento da turbina vezes a entalpia 7 isoentrópica menos a entalpia 6. A variação de entalpia eu posso calcular como Cp vezes a temperatura, vai ficar o Cp vezes T7 menos T6, rendimento Cp T7S menos T6. O calor específico vai cortar, eu vou ter a temperatura 7 em função da temperatura do ponto 6, mais a diferença de temperatura isentrópica vezes o rendimento, que é o que eu tenho aqui. Então eu já tenho isso calculado aqui, o ponto 7 real. Ficou faltando aqui o parênteses aqui, 900. Onde é que está aqui? 1407, 975, menos a temperatura do ponto 6, que é 1450. Então aqui o parênteses está faltando aqui, ó, vezes o rendimento, que é de 95%, isso, mais a temperatura do ponto 6, que é de 1450. Portanto, eu tenho a temperatura do ponto 7 de 999,49 e observo que meu ponto 7 isoentrópico é esse aqui abaixo do ponto 6. O ponto 7 real aumenta a entropia, portanto a temperatura do ponto 7 também é maior do que a do ponto 7 isoentrópico. E é o que a gente observa aqui, a temperatura do ponto real maior do que a do isoentrópico. Então, pelo menos consistente fisicamente está. Vamos agora então para o ponto 9. Eu tenho a temperatura no ponto 8, certo? No ponto 8 eu tenho a temperatura. Vou calcular do ponto 9 isoentrópico e do ponto 9 real. Usando a equação, a pressão do ponto 9 vai ser a pressão da linha de baixa. A pressão do ponto 8 é a pressão intermediária. Então, essa razão de pressões eu já tenho, que é de 1/3. A temperatura do ponto 8 eu tenho que é de 1450, que foi dada aqui na saída da câmara de combustão. Eu tenho condições de calcular a temperatura do ponto 9 isoentrópico. Então eu calculo, fazendo a equação isoentrópica, a temperatura do ponto 9 isoentrópico de 1059. A mesma pergunta que eu fiz para a turbina, eu faço para a turbina 2, a turbina real fornece menos trabalho do que a turbina ideal, portanto eu tenho que multiplicar pelo rendimento. Eu vou fazer então aqui o balanço entalpia de saída menos entrada, vai ser a entalpia de saída isoentrópica menos a entrada, vezes o rendimento. Substituindo a variação da entalpia por Cp vezes a variação de temperatura, porque é gás, um ar gás ideal, eu tenho a temperatura do ponto 9 é igual à temperatura do ponto 8, mais a diferença do ponto 9 isoentrópico pelo 8 vezes o rendimento. Portanto, eu calculo a temperatura do ponto 9 real e, da mesma forma, o ponto 9 isoentrópico seria esse aqui abaixo do ponto 8. O ponto 9 real, a entropia aumenta. Então eu observo que a temperatura do ponto 9 é maior do que a do ponto 9 isoentrópico. E é o que eu obtive aqui nas contas. Então eu atualizo aqui a tabela. Uma vez que eu tenho agora o ponto 4 e o ponto 9, eu posso usar a informação da efetividade para calcular o ponto 5 no regenerador. Por quê? O que é a efetividade? Lá de trocadores de calor, a efetividade é o quanto de calor está sendo trocado
pelo máximo de calor que poderia ser trocado. E o máximo de calor vai depender das duas temperaturas de entrada. Então eu tenho quanto de calor está sendo trocado, H5 menos H4, obviamente vezes a taxa mássica, né? Vezes a taxa mássica, dividido pelo máximo que poderia ser trocado, que é as duas temperaturas de entrada, que é a temperatura T9 e a temperatura T4. T9, H9 menos H4 vezes a taxa mássica. Se eu observar aqui, eu estou na mesma linha, certo? Então a minha taxa mássica é a mesma em toda a linha, portanto a taxa mássica aqui vai cortar. A variação de entalpia pode ser calculada como Cp vezes a variação de temperatura. Então eu tenho aqui Cp T5 menos T4 dividido por Cp T9 menos T4. Essa vai ser a efetividade, o valor da efetividade foi dado, o Cp vai cortar, eu isolo aqui, eu tenho condições de isolar a temperatura 5, porque a temperatura 4 eu já calculei, e a temperatura 9 eu também acabei de calcular. Então eu tenho a temperatura 5 em função da efetividade e das temperaturas de entrada. A efetividade foi dada de 0,8, substituindo os valores que eu já calculei nos passos anteriores, eu acho a temperatura do ponto 5 de 957. Observando aqui, eu tive um aumento aqui da temperatura do ponto 4 para o ponto 5, um aumento até considerável, certo? E vou agora calcular o meu ponto 10. Como que eu vou calcular o meu ponto 10? Bom, o meu ponto 10, eu vou novamente analisar o meu regenerador. Meu regenerador é um trocador de calor. O que está entrando e o que está saindo nesse meu trocador de calor? Eu listei aqui, eu tenho entrando aqui o ponto 4, eu vou listar aqui H4, então seria a taxa mássica M.H4, é uma quantidade de energia que está entrando, e o que está saindo aqui vai ser M.H5. Esse é o que está saindo na linha de temperatura de baixa. E o que está entrando e saindo na linha de temperatura de alta é o M.H9, está entrando aqui no meu trocador, e saindo M.H10. A forma mais fácil de eu analisar aqui é fazendo no meu volume de controle, somar, considerando que eu estou em regime permanente, somar tudo que está entrando e igualar com tudo que está saindo, certo? O que está entrando de energia no meu volume de controle? M.H4 e M.H9, isso é a energia que está entrando no meu volume de controle. E o que está saindo? Se eu estou em regime permanente, está saindo M5H5, M.H10, a taxa mássica H5 e a taxa mássica entalpia no ponto 10, certo? A taxa mássica é a mesma para todo na entrada e na saída, é a mesma linha aqui, né? Então a taxa mássica é a mesma, eu posso cortar. Eu vou ter que a entalpia do ponto 10 menos a entalpia do ponto 9, fazendo aqui, agrupando os meus termos em função da linha quente e da linha fria, vai ser menos a entalpia do ponto 5 com a entalpia do ponto 4. Por quê? Aqui eu listei aqui as entalpias de saída menos a entrada. O que eu observo? Que o calor aqui na linha quente, se eu calculo a entalpia do ponto 10 menos 9, esse aqui é uma linha que está cedendo calor. Portanto, considerando aqui o meu sistema, aqui, meu fluido, ele está cedendo calor, vai ser um calor negativo. E na linha fria, essa linha aqui está ganhando calor. Então, o calor que eu tenho nessa linha fria de 5 para 4 é um calor positivo. Portanto, o calor que eu estou cedendo, que é um calor negativo, tem um sinal contrário do calor que eu estou ganhando, que é um calor positivo. Daí o sinal aqui negativo quando eu listo saídas menos entradas, certo? Então, o mais fácil de fazer, sempre em trocadores, considerando o regime permanente, é somar o que está entrando e igualar com o que está saindo. Dessa forma eu não corro o risco de inverter o sinal aqui e fazer confusão com o sinal. Como as entalpias eu já sei que é em função do Cp vezes a variação de temperatura, os Cp's eu vou cortar, eu vou ter a temperatura do ponto 10 em função da temperatura 9, da temperatura 5 e da temperatura 4. Então aqui eu tenho, reagrupando aqui, isolando minha temperatura 10, eu acho a temperatura do ponto 10 de 593. Então, a temperatura do ponto 10, 593, se eu observar, ela tem que ser
maior do que a temperatura do ponto 4. O mínimo que o meu ponto 10 chegaria seria no ponto 4. Esse seria o mínimo, certo? Mas eu observo que eu parei um pouco antes. Por quê? Porque eu tenho a efetividade. Da mesma forma que o máximo que o meu ponto 5 chegaria seria a temperatura do ponto 9, que é de 1078. O meu ponto 5 chegou em 957. Então eu observo que o meu ponto 5 não chegou no máximo, da mesma forma que o meu ponto 10 não chegou no mínimo. Por quê? Porque eu tenho uma efetividade no trocador. Então os valores aqui estão consistentes fisicamente. É isso que a gente espera, né, do nosso problema aqui. Agora eu já então tenho todas as pressões e todas as temperaturas calculadas, certo? Então eu vou fazer o que aqui? Eu tenho todas as pressões e temperaturas, reproduzir a tabela aqui e vou fazer o balanço de energia em todos os meus componentes. Comecei aqui pela câmara de combustão, estou desprezando os termos de energia cinética e potencial e novamente frisando, destacando que eu estou escrevendo a minha equação, minha primeira lei da termodinâmica como variação de energia igual calor mais trabalho. Portanto, eu calculo todos os calores e trabalhos como saída menos entrada. Então vai ser todos entalpia de saída menos entrada, como a entalpia Cp vezes a diferença de temperatura, ou variação de entalpia Cp vezes a diferença de temperatura. O Cp, qual o valor do Cp? Eu estou considerando que o Cp, vou colocar aqui, de 1,004 kJ por quilograma Kelvin, 1,004 kJ por quilograma Kelvin, porque aí eu já obtenho os meus trabalhos em kJ, calor e trabalho específico, né, kJ por quilograma. Então, fazendo aqui o balanço, volume de controle, desprezando a energia cinética e potencial em cada um dos componentes, fazendo a entalpia de saída menos entrada, vai ser Cp, temperatura de saída menos entrada. Eu tenho um calor positivo na câmara de combustão, nas duas câmaras de combustão, porque é um calor que está sendo adicionado para o meu sistema. Quem que é o meu sistema? É o meu fluido de trabalho. Na turbina, meu fluido está gastando energia. Nas duas turbinas eu estou gastando energia do meu sistema para realizar trabalho, por isso é um trabalho negativo nas duas turbinas. No compressor, é um trabalho que está sendo adicionado ao meu sistema, é um trabalho realizado pela vizinhança no meu sistema, daí trabalhos positivos nos compressores. Eu faço a somatória dos calores, eu tenho o calor líquido e o trabalho líquido, lembrando que a definição de um ciclo, porque aqui eu tenho um ciclo, certo? A definição de um ciclo é que o estado final é um processo cujo estado final é igual ao inicial, portanto a variação de energia no ciclo tem que ser igual a zero, logo a somatória de calores mais trabalhos tem que ser igual a zero, ou o calor líquido é igual em módulo ao trabalho líquido. Aqui a gente observa uma pequena variação, porque eu considerei dois algarismos significativos. Nas contas, o ideal é que nós calculemos sempre com todas as casas, mas na representação dos resultados, obviamente a gente tem que considerar os algarismos significativos. Então aqui deu uma pequena variação, é normal dos arredondamentos, mas podemos considerar que está satisfatório. Daí eu vou calcular os rendimento. O que é o rendimento? O rendimento é o que eu quero pelo que eu gasto. E aqui, o que eu quero? É os trabalhos fornecidos nas turbinas. Certo? O trabalho fornecido na turbina menos os trabalhos dos compressores, na verdade, né? É o trabalho líquido. É esse que é o rendimento, né? O que eu quero, na verdade, é o trabalho líquido. E o que eu gasto é onde eu gasto aqui. Eu gasto na primeira câmara de combustão e eu gasto na segunda câmara de combustão. Então eu não posso esquecer de somar aqui os calores nas duas câmaras de combustão, certo? E aqui eu obtenho um rendimento de 55%. O back-work ratio, daí o back-work ratio é o que? É o que meus compressores gastam em relação ao que minhas turbinas geram. Então eu tenho que somar os dois compressores, lembrando que aqui eu tenho que considerar os trabalhos reais, aqui nas colunas de calores e trabalhos, sempre os valores reais e não os isentrópicos. Os isentrópicos foram só para eu poder calcular os reais. Então, back-work ratio, os trabalhos reais dos compressores, dividido pelos trabalhos reais fornecidos pela turbina, eu tenho um back-work ratio de 36%. É um valor alto. Como a gente sabe, comprimir gases é mais caro, mais complicado do que comprimir líquidos, que líquidos são fluidos incompressíveis. É barato aumentar a pressão. Aqui, cadê o regenerador nessa história aqui, nessa minha tabela aqui? Por que o regenerador não entrou aqui na minha tabela? Eu poderia até ter listado ele, mas o meu regenerador não realiza trabalho,
e ele não troca calor com o meio externo. O calor que está ocorrendo aqui é entre a linha de alta com a linha de baixa. Portanto, em relação ao meio externo, eu estou considerando um regenerador que não está perdendo calor para o meio externo. Então ele não entra aqui, daria calor e trabalho zero. Então ele não entrou aqui na minha tabela dos componentes. A taxa mássica é o que? A taxa mássica vezes o trabalho líquido vai ser igual ao que meu ciclo está fornecendo de potência, que foi dado de 10 megawatts. Portanto, a taxa mássica vai ser o 10 megawatts, e aqui eu converti para watts, 10 vezes 10 à sexta, dividido pelo trabalho líquido, que eu converti, aqui está em quilojoules por quilograma, eu converti também para joules por quilograma, vezes 10 ao cubo, vai me dar a taxa mássica de 19,15 kg por segundo. Então aqui está calculado o nosso ciclo com reaquecimento, intercooler e considerando a efetividade do regenerador e as eficiências isoentrópicas dos compressores e das turbinas.